os pontos importantes da fé protestante. Saudável que a cada ano nós façamos isso. Mas agora a gente retoma aqui para o livro de Gênesis. Eu gostaria de pedir a você aí que abra comigo Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Na verdade, a gente já teve aí os primeiros versículos esboçados no episódio 9, que hoje é o episódio 10. O tema desse episódio de hoje é a aliança. Eu acho que o Mori fez um bannerzinho aí, não fez? Então tá bom. Eu que não tive tempo de fazer os slides. Então a gente vai no 8, a gente vai a partir do versículo 13 até o versículo 17 do capítulo 9. Então eu te aconselho a ficar com a Bíblia aberta, né, porque nós vamos aí falar dos pontos de cada versículo, para a gente acompanhar bem. Também o esboço está lá no site do Mori, né, no blog, para vocês também acompanharem. E é bom que a gente ganha tempo, né, porque se você acompanhar o esboço e os versículos já colocados aí, a gente ganha tempo, porque hoje tem bastante coisa para a gente falar. O texto base que nós vamos refletir, já que o tema é a aliança, está aí no versículo 17 do capítulo 9. O último versículo, então, da nossa exposição de hoje. A gente está sempre lendo a versão da NAA, né, que é a ARA atualizada. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Mais uma vez, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos da terra. Vamos orar? Pai gracioso, o Senhor que de maneira tão bondosa se revela nas Sagradas Escrituras. Somos favorecidos, ó Deus, de termos a Bíblia ao nosso acesso, na nossa língua. Somos privilegiados por sermos alfabetizados, por sermos ensinados, ó Deus, sobre a Tua palavra. E mais uma vez, nessa manhã do dia santo, nós clamamos ao Senhor: ilumina-nos para que possamos aprender, Te conhecer mais e aplicar esse ensino, ó Deus, na nossa vida. Que nós vejamos a teologia muito além do intelecto, mas que nós possamos amarrar os ensinos no coração com afeição. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. O mapa da nossa pregação, eu vou fazer aqui uma introdução para a gente iniciar aí a nossa exposição. Depois nós vamos fazer um breve panorama de Gênesis 8, do 13 ao 22, então a gente vai fazer esse primeiro bloco. E aí nós vamos fazer uma aplicação aqui para a questão do batismo. Qual que é a evidência do batismo cristão? Depois nós faremos um segundo panorama de Gênesis 9, do 1 ao 17. E aí faremos uma segunda aplicação para a aliança. E aí concluiremos e faremos uma aplicação final. Se você se lembrar aí, nós estamos ainda no cenário diluviano. Viemos aí, né, do momento do dilúvio, propriamente dito. Vimos como que a ira de Deus abate toda a humanidade. 40 dias chovendo, torrencialmente. Portas foram abertas no ponto inferior, comportas foram abertas no campo superior, e água, e água, e água. Durante esses 40 dias, o que estava fora da arca morreu. Morte por afogamento. E aí nós podemos nos lembrar que não foram só os caimitas. Os caimitas é aquela descendência da serpente, lembra? A descendência de Caim. Mas aqui também morreram os setitas. Se você se lembrar do capítulo 6 de Gênesis, a descendência de Sete também se corrompeu, quando eles se afeiçoaram com as filhas dos homens. E ali a violência cobriu a terra. E a ira de Deus alcançou aquela humanidade.
essa descendência na qual ainda havia um pouco de esperança que se corrompe, agora nós podemos ver Deus prosseguindo o seu plano, escolhendo uma família. E somente essa família está sendo preservada, juntamente com algumas espécies de animais escolhidas. Moisés está narrando como as águas começaram a baixar. Nós não podemos esquecer quem que está escrevendo isso aqui. E o cenário que está sendo escrito isso aqui. A narrativa dessa escrita está sendo para aquele povo que sai do Egito e está aguardando a entrada na terra prometida. E Moisés está fazendo essa narração. Moisés está mostrando para o povo dele como a atenção de Deus estava focada no juízo. A ira dele foi descarregada durante 40 dias de chuva torrencial e nada sobreviveu. Mas a palavra também nos diz que Deus vai se lembrar de Noé. Esse se lembrar aqui, é claro, o Mori falou sobre isso no último momento, que é uma linguagem teológica para que nós compreendamos o que Deus está narrando. No caso de sentimentos, aqui, se lembrar, uma lembrança, emoções, a gente está falando de uma linguagem antropopática. Quando você tiver referência sobre os olhos de Deus, a mão de Deus, o coração de Deus, você está tendo ali uma linguagem antropomórfica. Então você tem descrições físicas, Deus não quer dizer que Deus tenha que se lembrar. Até porque isso aqui já está escrito antes de tudo acontecer. Escrito assim, decidido por Deus. Escrito não, mas decidido por Deus. O que Deus está fazendo aqui é tornando claro para os seus ouvintes que ele, em algum momento, ele estava focado no juízo e agora ele se lembra, eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança com a humanidade. Lá em Gênesis 3, eu falei que enviaria o descendente para esmagar a cabeça da serpente. E Deus se lembra. Toda vez que você tiver no Antigo Testamento essa palavra, Deus se lembrou, ela está se referindo à aliança de Deus. Sempre que você lê, e Deus se lembrou, essa lembrança é trazer à memória o pacto. Trazer à memória a aliança de Deus com o seu povo. E é isso que agora Deus está narrando aqui. E Moisés está dizendo que Deus sopra. E vem o vento. E esse vento começa a secar a terra. Nós aí que lavamos roupas, a gente glorifica a Deus quando está ventando, não é? Para a roupa seca mais rápido, não é assim? O vento faz secar. E esses ouvintes que estão ouvindo sobre esse vento que seca, eles sabem o poder desse vento. Porque tem pouco tempo que eles atravessaram o Mar Vermelho, e lá também em Êxodo Deus está dizendo, e Deus soprou, e as águas se dividiram, e eles passaram em terra seca. Eles sabem. Moisés está narrando sobre Noé, mas os ouvintes já viram Deus secar com vento, com sopro. Mas o interessante aqui é que Deus, ele tem todo o poder. Ele poderia falar com a terra assim, seca. E a terra secaria. Não foi assim que ele criou todas as coisas? Haja luz. E tudo veio à existência. Mas Deus está nos mostrando aqui que ele lança a mão dos recursos naturais criados por ele mesmo para ele fazer as coisas acontecerem. E isso nos ensina muito, porque isso nos faz valorizar as coisas ordinárias também, e não somente as extraordinárias. Deus poderia dizer seca e tudo ficar seco, mas Deus está falando conosco, lance mão das coisas ordinárias, porque eu também sustento o ordinário. A graça comum também é manifesta nos recursos da natureza que ele cria. E Noé está onde? Aguardando. Gente, vai fechar um período de 1 ano. 1 ano dentro de um caixote de madeira. Não deve ter sido fácil ali. Eu não sei em que momento que você está aí da sua vida agora, mas
você pode ser consolado, não deve ter sido fácil. Nós não temos aqui as descrições, mas nós temos noção de como que a vida é. E eles ficaram ali 1 ano dentro daquela caixa de madeira. E aí a água começa a baixar. Deus está secando aquela coisa toda que aconteceu no dilúvio. Calvino vai dizer que quando Deus disser para Noé, sai da arca, será um grande incentivo para esse homem. Noé, após o cansaço de 1 ano inteiro, vendo as águas baixarem e a nova vida brotar, aprendeu não só colocar o pé para fora, mas não fazer isso sem uma ordem de Deus. Ele recebe a ordem de Deus para entrar na arca e ele aguarda a ordem de Deus para sair da arca. Quantas vezes nós observamos, pela nossa própria experiência nós dizemos, dá para fazer, mas nós não ouvimos o sai da arca de Deus. Nós podemos atropelar processos, nós podemos impedir de Deus exercitar em nós o poder da fé pela paciência. E Deus é um Deus que vai forjar em nós a paciência. E não foi diferente com Noé. Ele olha, a terra está mais seca, e ele fala, opa, Deus ainda não falou comigo, sai da arca. Fazendo então um panorama geral, a partir agora do versículo 13, a data aqui que nós temos, ela está sendo marcada nesse recomeço pela idade de Noé. E o dia é, gente, um dia de Réveillon para eles, né? 1/1/601. Então o versículo aí começa, né? No primeiro dia do primeiro mês do 100º, nem sei falar isso aqui, 601 anos de Noé. Leia comigo aí, a gente vai ler até o versículo 19, esse primeiro bloco. Então tá aí, Gênesis 8, do 13 ao 19. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, ou seja, ele espera mais 1 mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como os gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então, a data aí que nós temos é 27/2/601. E mesmo após Noé ter visto essa terra seca, o seca aí, o original aqui é Hareb, ele continua esperando então pacientemente quase outro mês inteiro, antes dela estar completamente seca. E a palavra aqui, ela difere da palavra primeira Hareb, que está seco, mas não está totalmente seco, para Iabes, que é totalmente seco, totalmente seguro. Então, nesse momento agora, ele vê que a palavra de Deus está orientando que ele está seguro para sair da arca. Dos versículos 15 ao 17, nós temos uma extraordinária ordem criacional, que a fertilidade dada por Deus está em vista. Uma vez que os sobreviventes sabiam que toda a humanidade do dilúvio havia se transformado em barro. Acabou. Tudo que era vivo agora estava dissolvido. E ver agora a terra dando vida novamente é um sentimento de esperança. Aquela pomba traz um galho de oliveira, a terra está brotando de novo. A terra agora voltará a vicejar
novamente, porque Deus se lembrou da aliança. Deus se lembrou da aliança de Gênesis 3, e Ele vai fazer agora com que também a esperança do seu povo seja renovada. E aqui nós vamos ver algo lindíssimo, que é Noé saindo da arca, sob uma direção de Deus, ouvindo a voz de Deus, saia da arca, após a terra estar completamente seca. E a primeira coisa que ele faz, não é construir uma casa e uma varanda e pôr uma rede. Não é plantar uma horta e falar, deixa eu garantir aqui a minha comida da semana que vem. A primeira coisa que ele faz é um culto. A primeira coisa que ele faz antes de construir a sua própria vida, antes de preocupar com a sua própria subsistência, antes de procurar os seus interesses mais vitais, que deveriam estar pressionando aquele que era o líder daquela família, Noé cultua a Deus. A palavra vai dizer que Noé levantou um altar ao Senhor. E tomando de animais puros e de aves puras, ele ofereceu um holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Deus não está sendo pego de surpresa aqui, meus irmãos. Deus sabe quem o homem é. E Deus continua. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Noé, quando ele cultua a Deus, Deus recebe o culto de Noé. E quando Deus recebe o culto de Noé, o relacionamento da humanidade e Deus agora é restabelecido. O sangue derramado no sacrifício aponta para uma restauração de relacionamento. E nós sabemos para que sangue esse sacrifício está apontando. O sangue que viria a restaurar completamente o relacionamento do homem para com Deus, que é o sangue de Cristo. É a primeira vez que a palavra holocausto é citada nas Sagradas Escrituras. É a primeira menção aqui, nesse momento de Gênesis 8. Esse sacrifício, ele difere do outro sacrifício, porque ele é totalmente consumido pelo fogo. Ele é totalmente queimado. E Deus ali, ele recebe esse culto. Porque Noé está com o coração fiel a Deus para cultuá-lo. Aqui nós vemos que realmente Noé... Eu falei Moisés? Não, né? Noé está completamente voltado para cultuar ao Senhor e ele é diferenciado mesmo. E a gente vê que Deus não aceita qualquer culto. Mas o culto aqui, como foi um culto direcionado pelo próprio Deus, ensinado pelo próprio Deus ao coração de Noé, ele recebe esse culto. Deus não está iludido quanto à natureza do homem. Deus está garantindo a essa nova humanidade, que virá a partir de Noé, que Deus não mais traria dilúvio sobre a terra. Deus está garantindo isso. Deus está fazendo uma nova aliança agora com Noé, com a sua família e com toda a criação. A palavra que não mais amaldiçoarei a terra, não quer dizer que Deus está invalidando o que já tinha sido falado lá em Gênesis 3. Lá em Gênesis 3, a palavra para maldição que aconteceu, olha, a terra está amaldiçoada por sua causa, no hebraico é arar. E ela quer dizer sobre infligir uma antibênção, um infortúnio desastroso. O que Deus está falando aqui agora, nessa passagem de Gênesis 8, Deus está usando a expressão para maldição, ele está usando calau. E calau está falando, não tratarei mais com desprezo. Eu não tem como ignorar que o homem é mau. Se Deus tivesse que trazer dilúvio, toda vez que a natureza humana se corrompesse, no extremo de Gênesis 6, a cada temporada teria que vir um dilúvio. A cada temporada teria que vir um juízo nesse porte, um juízo devastador.
E Deus está dizendo, não adianta. Não adianta trazer água para limpar tudo. Daqui a pouco a gente vai ver Noé pecando. Daqui a pouco nós veremos o filho de Noé pecando. Mas Deus está dizendo, eu não mais trarei esse tipo de sentença sobre vocês. Eu vou tolerar até chegar um dia. E esse dia eu farei juízo sobre a terra. Nesse dia, todos os ímpios, todos aqueles que se voltaram contra mim, terá o seu juízo propício. Mas até lá, eu tolerarei a humanidade. E providenciarei em mim mesmo um Salvador para resgatar os meus eleitos. Quando Deus está dizendo não mais amaldiçoarei, Ele está nos lembrando que nós podemos fazer planos. Sabe por que você pode fazer plano para ir trabalhar amanhã, meu irmão? Porque Deus fez essa aliança aqui. Sabe o que Ele está falando para mim, para você? Vai ter inverno, vai ter verão, vai ter dia, vai ter noite, vai ter sol, vai ter chuva. Vocês podem programar as plantações de vocês, porque eu vou dar comida para vocês. Nós podemos ter uma agenda, a ciência pode pesquisar o que ela precisa, a tecnologia avança como ela precisa, porque Deus está pactuado desde Gênesis 8 com a humanidade. Deus está dizendo para mim e para você, eu vou cuidar de vocês. Vai ter noite e dia, vai ter sol e vai ter chuva, na medida certa. A natureza grita, o pecado está aí com toda a sua força, mas nunca mais aconteceu um dilúvio na terra. Temos tsunami, mas recua. Temos enchente, como aconteceu essa semana na Espanha, mas recua. Não são 40 dias que varre a humanidade inteira da terra. Deus está pactuado. E por isso você pode fazer planos. Tem gente aí que já está fazendo planos para janeiro, para suas férias. Nós só podemos fazer isso, porque Deus está pactuado conosco nessa palavra. Essa é a palavra. É em cima dessa palavra que nós olhamos para um prato de comida e nós oramos antes de comer. Por que nós temos essa gratidão? A gente nem sabe, mas o nosso coração está amarrado na aliança de Deus, porque Ele disse, haverá plantação, haverá colheita, haverá semeadura, porque eu estou aliançado com o meu povo. Deus é maravilhoso. E aqui nós podemos ver como que Deus ele trabalha nos corações dando esperança. Como eu falei com vocês, o juízo de Deus vai acontecer, meus irmãos. E ai daqueles que no dia da ressurreição serão ressurretos para serem julgados. Apocalipse 20 deixa isso muito claro. Os mortos serão devolvidos, crentes e não crentes. Livros serão abertos. O livro da vida será aberto. Aquele que foi encontrado no livro da vida, a culpa da sua condenação cairá sobre Cristo e ele entrará para o gozo eterno. Aquele que ressuscita para prestar contas a Deus e nesse momento ele não tem quem o represente, ele vai para a danação eterna. Eu quero ler com vocês 2 textos sobre essa reflexão. Vem comigo para Romanos 3. Romanos 3, 25, 26, o apóstolo Paulo está se referindo a esse momento aqui. Romanos 3, 25, 26. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Está falando de Cristo. Mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Olha aí a sequência. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quer dizer que Deus é injusto e que Ele não punirá os pecados? Não. Está dizendo que Ele está tolerando. Até quando? Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Paulo aqui está se referindo que Deus, até o momento propício, Ele derramou a sua ira em Cristo, Cristo aplacou, recebeu o perdão dos pecados, aplacando a ira de Deus, mas chegará o momento em que aqueles que não estiverem em Cristo,
estarão perdidos. Porque Cristo não é o justo e nem o justificador deles. Complementando esse raciocínio, vem aí comigo para 2 Pedro. As cartas petrinas são gloriosas. Em ambas as cartas, Pedro está fazendo uma referência a esse momento aqui de Gênesis 8 e Gênesis 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Eu coloquei aí no esboço 5, mas eu vou começar a ler aqui a partir do 3 para a gente pegar mais o contexto. 2 Pedro 3:3. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Os últimos dias vão ser inaugurados na ressurreição de Cristo, tá bom? Sempre que você lê no Novo Testamento, os últimos dias, eles começam na ressurreição e ascensão de Cristo. Então, a partir dali já é contado como últimos dias, até o momento em que Cristo buscar a sua igreja, né? Versículo 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Os zombadores e ficarão nos zombando, falando: quem é esse Cristo que não volta? Quando que ele vai voltar mesmo? Versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e terra. Esta formada de água, da água e pela água. Aqui ele está fazendo uma referência tanto à criação como à nova criação depois do dilúvio. Água pela água. E aí o versículo 6. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pedro está afirmando que o juízo de Deus nunca mais aconteceria pela água, mas que o próximo juízo, como aconteceu nos dias de Noé, será pelo fogo. Então, meus irmãos, isso aqui é uma promessa escatológica valiosa. Você não precisa ficar com medo da Terceira Guerra Mundial. Você não precisa ficar com medo de pandemias, de bactérias, de vírus, de doença, porque não serão essas coisas fabricadas pela mão do homem, seja em laboratório ou não, que acabará com a humanidade no dia do juízo. Da mesma forma que as águas vieram de Deus, o fogo no dia do juízo também virá de Deus. As guerras causam destruição, mortes, mas não extermina como Deus extermina. As doenças realmente causam um grande estrago. A gente viu aí a pandemia do Covid em 2 anos, o que fez e o que continua fazendo. Temos irmãos, amigos que estão com sequelas dessa doença, mas não acaba com a humanidade. Somente o dilúvio de Deus varreu toda a terra. E o fogo de Deus destruirá a terra. É claro que Deus restaurará todas as coisas na glorificação, mas eu e você poderemos estar seguros na promessa de Deus. Quando você ouvir guerras e rumores de guerra, são só sinais. Guerras e rumores de guerras e doenças são só sinais. Mas o verdadeiro juízo de Deus acontecerá da parte do próprio Deus. Ai, Flávia, eu fiquei até com medo agora. Por quê? Se o seu nome está no livro da vida. O juízo de Deus vem sobre os ímpios. E a segurança do salvo está em Cristo Jesus. Para nós fazermos uma aplicação prática dessa descrição que lemos aí, do 13 ao 22, nós temos o próprio apóstolo Pedro também. Volta comigo aí para a primeira carta, no capítulo 3. Olha que interessante como é que Pedro também vai tratar na primeira carta esse mesmo episódio, né?
1 Pedro 3, nós vamos ler os versículos 20 e 21. 1 Pedro 3, 20 e 21. Que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição que está em Cristo Jesus. Pedro aqui está fazendo uma referência, então, ao batismo com as águas do dilúvio. Nós podemos fazer essa alegoria porque a Bíblia está fazendo. Nós temos uma cena no Antigo, apoiada por uma referência no Novo Testamento. Então, não sou eu que está dizendo que o dilúvio simboliza o batismo, mas o próprio texto inspirado por Deus está dizendo. E isso é uma coisa linda, porque o batismo, como o texto mesmo disse, ele é um símbolo que nós estamos em Cristo. Então, nós não estamos limpos exteriormente, mas as águas do batismo nos levaram a estarmos unidos a Cristo de forma simbólica. O batismo é um sinal sacramental da nova aliança. É o sinal por meio do qual Deus sela a sua promessa aos eleitos de que eles estão incluídos na aliança da graça. Todo aquele que nasceu de novo, ensinado pela igreja local, ele será impelido pelo próprio Espírito a passar pelas águas do batismo. O batismo é um sinal de purificação e remissão dos nossos pecados. O batismo é um sinal que somos regenerados pelo Espírito Santo, sepultados, daí a importância, né, da imersão, porque você tem esse símbolo expresso. Você tem o sepultamento, e quando você levanta é um símbolo de ressurreição com Cristo, habitados pelo Espírito Santo, adotados na família de Deus e santificados pelo mesmo Espírito. O batismo foi instituído por Cristo e ele é administrado no nome trino. Mateus 28, Jesus vai dizer para que nós façamos discípulos e os batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, uma vez que a obra do novo nascimento é uma obra trina, com o Pai designando, o Filho salvando e o Espírito Santo aplicando a obra. No Antigo Testamento, o que simbolizava o batismo para o povo de Deus era uma questão física no corpo. Os homens tinham uma circuncisão no seu órgão genital. Na nova aliança, essa circuncisão, essa marca, agora ela acontece no coração. Então agora nós temos o sacerdócio de todos os santos, e todos nós que nascemos de novo temos conscientemente um sinal, uma evidência de que nós pertencemos ao povo de Deus. E perante uma igreja local, nós fazemos essa confissão de fé. E a validade de todo batismo está exclusivamente garantida no caráter de Deus. Batismo não salva ninguém. Não é o batismo que salva, mas aquele que foi salvo, ele deseja se batizar, ele deseja proclamar essa fé. É um sacramento, ou seja, é um meio no qual nós reconhecemos a graça de Deus para a salvação, e é um ato visível da inserção na igreja invisível pela igreja visível. Isso aqui é extraordinário. O batismo, ele acontece pelo reconhecimento de uma igreja local, de que aquele que está confessando a Cristo, ele agora é um representante de Cristo. Quem valida isso? A igreja local. A igreja local ouve a confissão de quem nasceu de novo e atesta, ele tem fruto de conversão. Podemos recebê-lo numa igreja visível. Na conversão, a pessoa já faz parte da igreja invisível. Por isso que o batismo não salva ninguém. Aquele que converteu, que nasceu de novo, ele não tem como ninguém olhar com uma lupa espiritual e falar, olha, dá para ver. Não dá. A conversão, ela aconteceu de uma forma sobrenatural. Mas a igreja que é visível, porque nós fazemos parte de uma igreja invisível, essa igreja visível, ela precisa atestar que essa pessoa é um cristão. Então é ela que vai ensinar essa pessoa, vai ouvir essa confissão
e vai, numa cerimônia de celebração, batizar essa pessoa. E aí a igreja visível vê uma ação visível e agora essa pessoa faz parte da igreja visível, aonde ela vai se reunir, aonde ela vai congregar. Nós temos textos, né, que nos ajudam, e eu coloquei no esboço aí alguns deles para vocês. E a pergunta que nós podemos fazer nessa manhã, em relação ao nosso batismo, já que o dilúvio, ele é simbolizado pelo batismo, é: como que eu tenho testemunhado sobre o meu batismo? Romanos capítulo 6, versículo 3 em diante. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida? Porque se fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Como que nós nos recordamos do nosso batismo? Você consegue puxar aí na sua memória? Como que foi o dia do seu batismo? Como você descreve esse dia? Qual a importância desse dia para você? E o melhor, que talvez nós não reflitamos muito: qual entendimento bíblico eu tenho sobre batismo? Sobre o meu batismo? Qual a consciência que eu tenho sobre o meu batismo? Fico imaginando Noé com uma consciência bem viva daquele batismo que ele assistiu ali nos seus dias. E nós? Vivemos como nem nos lembramos mais desse dia? Indo agora para o segundo bloco, no capítulo 9, são versículos mais longos, e eu queria pedir você a sua atenção para nós lermos. Aqui Deus está confirmando a aliança que ele tinha feito lá no capítulo 6, versículo 18. Ele já tinha falado com Noé que ele faria uma aliança com Noé, só que aqui agora ele amplia o significado dessa aliança. Que ele agora vai abarcar toda a criação, os animais que saíram da arca com ele. Deus agora está dilatando isso daqui. Então vamos lá. Acompanha comigo aí o texto, que não fica tão cansativo para você. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de outra pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se. Povoem a terra, multipliquem-se sobre ela. Deus disse também a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês, com a descendência de vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês. Tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pela água de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações.
Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela aparecer o arco, então me lembrarei da aliança firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos da terra. Talvez a nossa geração aí, alimentado por telas, ache uma leitura dessa aqui até cansativa. Que repetição, né? Nós como que repete? E lê, e fala de aliança, e fala de animal, e fala... Mas essa é a ênfase divina. Deus está chamando a nossa atenção. Deus está aqui instituindo decretos para salvaguardar pacientemente a sua promessa dessa humanidade pecadora. Deus está garantindo a propagação da vida. Deus está garantindo a proteção dos animais e dos seres humanos. Deus está garantindo o sustento de toda a vida. Deus está aqui renovando e trazendo a sua aliança nessa nova ordem. Quando nós vemos Deus estabelecendo aqui uma ordem para Noé, Ele está dizendo: vocês agora terão uma cultura. Vocês poderão pesquisar a criação. Vocês poderão conhecê-la para o bem de vocês mesmos. Vocês poderão preservar e promover o conhecimento de Deus para outras gerações. Vocês deverão preservar a esperança da vinda do filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Deus está repetindo, e nessas repetições Ele está dizendo: vocês preservarão o verdadeiro culto a Deus. Vocês preservarão uma cultura, vocês desenvolverão a ciência, vocês desenvolverão uma sociedade, e eu estou pactuado para que isso aconteça entre vocês até o dia do juízo. Que Deus aqui está falando da consumação de todas as coisas. Do versículo 2 ao versículo 4, Deus está restabelecendo o domínio do homem sobre a criação. Porque em Gênesis 6, gente, isso desandou. Depois do pecado, o homem não tem mais domínio sobre nada. E a violência é o que vai chamar a atenção de Deus para o dilúvio. Deus deixou isso muito claro. Os descendentes de Deus se afeiçoaram com as descendências da serpente, com as mulheres que são filhas dos homens. A violência cobriu a terra e Deus fala: chega, vou trazer o dilúvio. Então essa desordem, essa violência, essa crueldade, ela trouxe o juízo de Deus. Agora em Noé, Deus está restabelecendo, mas aqui a gente vê, parece um eco do Éden, parece um eco de Gênesis 1, porém a coisa aqui está meio distorcida. O homem em Gênesis 1 domina sobre os animais com amor e proteção perfeito. Aqui agora a coisa mudou. Ele vai dominar os animais, mas os animais terão medo do homem. Deus colocou um pavor nos animais em relação ao homem. Os animais mais ferozes, mais violentos, se recuarão para as savanas, para as florestas. Pavor. Até porque, né, gente, a partir de agora o homem vai comer o animal. Então é justo também que o animal tenha medo desse homem, né? Porque agora o animal virou comida do homem. Antes desse momento, os teólogos vão dizer que pode ser que o homem já era carnívoro. Mas se ele era contra a autoridade de Deus. É a partir de Gênesis 9 que Deus está autorizando o homem a comer picanha. Então, se você tiver que agradecer a Deus de alguma coisa, você agradece esse momento aqui, né? Quando você estiver comendo seu bife lá, né? Sua carninha moída com batatinha, você lembra desse momento aqui. Você fala: Deus, obrigada, né? O dilúvio deixou alguma coisa boa para nós, né? Mas Deus está autorizando esse homem a comer esses animais, só que Deus vai colocar um limite. Deus vai falar: olha, sem selvageria, hein? Sem crueldade, hein? Não é para matar nenhum animal a paulada. Não é para matar nenhum animal sufocado. Não é para comer animal que vocês acham mortos. Porque a lei aqui está sendo dada, mas ela vai ser desenvolvida. Mas Deus está dizendo: é para o sangue do animal que vocês vão comer ser derramado na terra, porque eu vou requerer esse sangue. Você está achando que você tem direito de comer o animal e que você pode tratar o animal igual você quer? Deus requer o sangue do animal, porque o sangue é dele.
E ele está dizendo, você pode até comer, mas banha a terra com sangue, porque eu vou requerer esse sangue. E em relação ao animal, ele vai dizer que se o animal também matar o homem, esse animal também deverá ser morto. Então a gente tem essas leis sendo desenvolvidas daqui a pouco lá com Moisés. Deuteronômio 12:16 vai dizer que não é para você comer o animal de qualquer jeito. A lei de Levítico vai dizer o valor do sangue. Por que Deus está aqui valorizando a questão do sangue? Porque, gente, em breve tempo, nós valorizaremos o sangue. Deus está treinando o seu povo a entender o valor do sangue. Porque quando o sangue do filho dele for derramado, as pessoas entenderão, opa, sangue é uma coisa sagrada. Sangue é o caminho que Deus escolheu para redimir o pecado. Isso é didático. O que Deus está fazendo aqui é extremamente didático. Deus está treinando o nosso coração desesperadamente corrupto para que nós entendamos o que Ele vai fazer. E valorizemos isso. Lá em Êxodo 21, Deus vai deixar muito claro na lei dele que se o homem tem um boi e esse boi chifrar alguém e matar alguém, o boi tem que ser morto. Porque Deus vai requerer o sangue do homem também, que é morto pelo animal violento. Ninguém fica devendo nada para ninguém, gente. Nós somos muito inocentes, achando que estamos fazendo o que fazemos e que Deus não vai pedir conta de nada. Deus pede conta de tudo. E ele vai falar mais. Se o dono do boi sabia que o boi era violento e não prendeu esse boi, o dono dele também vai sofrer as consequências. Isso vale para tudo, né? O exemplo aqui é de um boi, mas pode ser um cachorro. Nós não temos relatos? Pessoas que sabem que seus cachorros são violentos, deixa solta, a gente não ouve notícia? Ah, o cachorro violentou, matou não sei quem. Então, os animais também estão aí. Mas aqui nós estamos também percebendo Deus mostrando claramente a distinção entre homem e animal. E ele está dizendo, olha, também não é para homem derramar sangue de outro homem. Aqui, ele está estabelecendo uma lei. A humanidade não está recomeçando? Não tem pecado agora na terra? Então, agora começa a ser necessário um código civil moral. É claro que aqui a gente está num momento muito primórdio, mas isso daqui a pouco desenvolve, e aí você vai ter lá, na época da lei mosaica, essa coisa destrinchada, e a lei agora sendo uma coisa mais rígida e mais clara. Mas você tem que entender também o momento histórico que está aqui. Mas é a partir daqui que Deus está instituindo autoridade. Então Deus não está falando, Deus fala assim, ó, se um homem derramar o sangue do outro homem, eu vou requerer o sangue desse homem e ele também vai morrer. Ele não está falando quem que vai aplicar isso. Ele não está falando, ó, institua juízes, esses juízes julguem os... Ele não está falando isso. Daqui a pouco ele vai dar essa ordem. Mas aqui ele já está colocando um princípio. E daqui até a lei de Moisés, o que a gente percebe? O pai de família é quem gerencia isso aqui. Daqui a pouco, o líder do clã. Mais à frente, o líder da tribo, os cabeças das tribos. Daqui a pouco, o chefe da nação. Então, Deus está aqui embrionando uma lei para que já valorizasse a questão do homem. E a gente percebe aqui como que Deus valoriza a imago Dei. Porque ele está dizendo, por que eu vou querer isso aqui? Porque o homem carrega a minha imagem e semelhança. Ela não está totalmente preservada como era antes da queda. Mas um ataque ao homem é um ataque ao próprio Deus. Ele está dizendo, o homem é distinto dos animais. Cuidem dos animais, valorizem os animais, não maltratem os animais. Mas há uma diferença, o homem carrega a imagem e semelhança de Deus. Estava lendo ontem a biografia da esposa de Calvino, e eles vão dizer que no momento de grande humilhação de Calvino em Genebra, por causa da reforma, as famílias católicas romanas colocavam o nome de Calvino nos seus cachorros para humilhar o pastor de Genebra. Quando queria humilhar Calvino, colocava o nome no cachorro de Calvino. Porque perde, né, a consciência do que é homem e do que é animal. Vamos fazer uma aplicação, então, sobre essa questão da aliança. Já que Deus está aí, validando aquela aliança do Éden, mas agora no mundo pós-diluviano. E Deus está nos lembrando que essa aliança é universal.
ela é notável na sua amplitude. Olha como é que ela começou, Deus falando em Gênesis 6, que ele abençoaria Noé. Agora ele abarca toda a humanidade. Ela tem caráter duradouro. Vai chegar um dia de um juízo. Vai ser com fogo. Mas até lá eu estou pactuado com vocês. Não trarei mais dilúvio sobre a terra. Ela tem caráter generoso. E ela também nos deixa um sinal. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui era uma questão cultural também para Noé. Na sua época, os reis ali daquela região da Crescente Fértil, eles eram suzeranos, soberanos. E quando eles faziam um pacto de aliança com alguém, eles não faziam aliança no modelo de contrato, aonde você tem mutualidade de obrigações. A aliança que Deus faz com o homem é o seguinte: eu sou Deus e eu me alianço com você. Você não tem nada para me dar. Você não pode fazer nada por mim. Eu estou comprometido a fazer algo por você. E eu mesmo irei para uma cruz para restaurar o que você perdeu comigo. Essa aliança, ela é uma aliança unilateral. Você tem duas partes pactuadas, mas somente uma capaz de cumprir o que precisa ser cumprido. O outro lado falha e falha miseravelmente. E sabe qual a beleza disso? O lado poderoso não abandona, não despreza, não pune como deveria ser punido. Ele não nos pune conforme os nossos pecados, diz o salmista. Eu sei que tem algumas proclamações aí no meio evangélico, sem muito conhecimento, dizendo: tudo que o homem planta, ele colhe. Ô dó. Ai de mim, de você, se colhêssemos tudo que nós plantamos, meus irmãos. Ai de nós. Essa aliança que com Noé tem um sinal, que é o arco-íris, ela também vai ser evidenciada lá em Gênesis 17 com a circuncisão. Deus está falando isso, é um sinal. O povo de Deus na antiga aliança tinha um sinal da aliança com Deus. O que era? Circuncisão. A nação de Israel também tinha um sinal. E esse sinal é glorioso. Está lá em Êxodo capítulo 31. É o sábado do Senhor. Sabe como é que a nação de Israel era vista perante os outros povos como povo de Deus? Porque eles guardavam um dia para Deus. Um dia. Era dia de culto e era dia de descansar das obras, confiando nessa promessa. Haverá semeadura e colheita. O meu Deus me susterá no dia que eu descansar nele. Então você tem circuncisão, você tem o sábado e na nova aliança. A nova aliança é o que nós vamos celebrar em alguns instantes. A Santa Ceia do Senhor. O povo de Deus está pactuado, está aliançado, e toda vez que beberdes desse cálice e comerdes deste pão, anunciará a minha volta. Nós temos uma aliança, essa aliança é visível. A ceia do Senhor é o marco visível da aliança de Deus com o seu povo. E não é somente para agora, né, gente? É um ensaio, na verdade. Deus está nos preparando para uma mesa. Então nós nos assentamos juntos, ensaiando aquele grande banquete que nós teremos no último dia. Para concluir, então, o caráter gracioso dessa aliança noética é enfatizado pela promessa divina, a despeito da presença contínua do pecado, que merece julgamento. Essa é uma reflexão de uma teologia puritana. Para nós aplicarmos, eu quero ler com vocês alguns versículos que nos lembra dessa aliança gloriosa de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 em diante. Deuteronômio 7, 7 em diante. Olha isso aqui e vê se o seu coração não se rende. O Senhor os amou e os escolheu,
Não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. Ah, gente, quem que nós somos para o Senhor nos amar assim? E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, e aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Portanto, se vocês derem ouvido a esses juízos e os guardarem e os cumprirem, o Senhor, o seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará e os abençoará e fará com que vocês multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados que todos os povos. Isaías 54:10. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de vocês, e a minha aliança de paz não será removida, disse o Senhor que se compadece de vocês. Aleluia. Uma aplicação final, então. Eu pedi o Mori para terminar com os meninos lá, para ele vir celebrar a ceia. Alguém pode ir lá me ajudar, por favor? Aonde? Ó, menino, tá sem óculos. Não vi, amor. Bonitinho, obrigada, amor. A aplicação nossa vai ser muito prática nessa manhã. Fomos desafiados a fazer uma lembrança sobre o nosso batismo. Fomos desafiados a ver como que nós temos vivido esse batismo. Entendemos que o batismo ele é consciente. Por isso nós não batizamos crianças que ainda não têm consciência. E agora a aliança. Sermos unidos a Cristo e participarmos de sua mesa na Santa Ceia é a aplicação mais gloriosa que vivenciamos no tempo presente, que estamos ensaiando para o tempo eterno. Pode vir, amor. Enquanto você vem, eu quero ler só Apocalipse 19, do 5 ao 9. Olha que lindo isso, gente. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Então ouvi o que parecia ser uma voz de grande multidão, uma voz como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho fino e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são essas as verdadeiras palavras do livro de Deus. Vamos aplicar então essa palavra? Você que está acompanhando a gravação, né? Eu descendo para a terra. Você que está acompanhando a gravação, que Deus te abençoe. Espero que você tenha sido instruído pelo Senhor como fomos aqui presencialmente. Tchauzinho.